Vamos iniciar a análise de uma nova questão sobre direito tributário em um concurso público. Vamos ver o que essa questão está pedindo. Acompanhe comigo, vamos lá. Nós temos uma questão que caiu no concurso para advogado do BDMG no ano de 2001, aliás, no ano de 2011, e a banca é a Fumarc. O que diz o enunciado deste concurso para advogado da BDMG? Todas as afirmativas abaixo estão erradas, exceto. Vejam que a banca ela já vem brincando no enunciado. Ela afirma que todas estão erradas, exceto. Portanto, a banca ela quer saber qual é a alternativa correta. Então, dentre as alternativas que veremos agora, qual é a alternativa correta? Vamos lá. Alternativa A. Os impostos IPI, IOF e ITBI são impostos da União. Os impostos IPVA, ICMS e ITR são de competência do Estado. Os impostos IPTU, ISSQN e ITCD, que em alguns locais são chamados de ITCMD, são de competência dos municípios. Alternativa B. Diz que os impostos IPI, IOF e ainda o imposto ITR, que é o Imposto Territorial Rural, são da competência da União. E os impostos IPVA, ICMS e ITCD de competência dos estados. Mas afirma ainda que o IPTU, o ISSQN e o ITBI são de competência do município. Alternativa C. Os impostos IPI, ICMS e ITBI são de competência da União. Os impostos IPVA, IPTU e ITR de competência dos estados e os impostos ISSQN, ITCD e IOF de competência dos municípios. E por fim, a alternativa D diz que os impostos IPI, ITCD e ITBI são de competência da União, os impostos ICMS, ISSQN e ITR de competência dos estados e os impostos IPVA, IOF e IPTU de competência do município. Bom, a questão é, qual alternativa está correta? Percebam que a banca ela veio trabalhando da seguinte forma. Ela trouxe o imposto ou alguns impostos ligados a um ente tributante. E a nossa missão é saber, de todas as 4 alternativas, qual é a alternativa que está correta. Percebam que essa alternativa ela liga-se com o estudo da competência tributária. E para entendermos qual é a alternativa correta, é bastante importante que você tenha em mãos nesse momento a Constituição Federal aberta nos seus artigos 153, 155 e 156. Por quê? O artigo 153 nos traz os impostos de competência da União, o artigo 155 nos traz os impostos de competência dos estados e o artigo 156 os impostos de competência dos municípios. De acordo com esses 3 artigos, nós conseguiremos então chegar à conclusão qual é a alternativa correta. Então vamos voltar analisando alternativa por alternativa e vermos qual é a que se liga com a Constituição Federal. Então vamos lá. Voltando para a alternativa de letra A, nós encontramos o seguinte. Os impostos IPI, IOF e ITBI são de competência da União. Bom, o IPI é o imposto de competência da União e o IOF também, estabelecidos no artigo 153 da Constituição Federal. Porém, o ITBI é um imposto de competência do município que se encontra estabelecido no artigo 156. Então, nós já vamos chegar à conclusão num primeiro momento que a alternativa A está incorreta. Mas vamos continuar a leitura. Os impostos IPVA, ICMS e ITR são de competência dos estados. IPVA e ICMS, de fato, são de competência dos estados, mas o ITR é o imposto de competência da União, que está no artigo 153 da Constituição Federal.
Por fim, os impostos IPTU, ISS-QN e ITCD são impostos de competência dos municípios. O IPTU e o ISS-QN são de fato impostos de competência municipal. Porém, o ITCD é um imposto de competência dos estados que se encontra no artigo 156. Aliás, no artigo 155. Desta maneira, fica muito claro que essa alternativa está errada. Vamos para a alternativa B. A alternativa B diz que IPI, IOF e ITR são impostos de competência da União. Está correto de acordo com o artigo 153 da Constituição. Diz ainda que IPVA, ICMS e ITCD são impostos de competência dos estados. Correto de acordo com o artigo 155 da Constituição. E finaliza dizendo que IPTU, ISS-QN e ITBI são de competência dos municípios. Correto de acordo com o artigo 156 da Constituição. Portanto, a alternativa de letra B, ela está correta. Mas vamos ver por que a C e a D estão incorretas. Os impostos IPI, ICMS e ITBI são de competência da União. Bom, IPI é de competência da União, mas ICMS é de competência dos estados e ITBI de competência dos municípios. Os impostos ainda IPVA, IPTU e ITR são de competência dos estados. O IPVA ele é de competência dos estados, mas o IPTU é de competência dos municípios e o ITR é de competência da União, portanto, incorreto está. E por fim, o ISS-QN, o ITCD e o IOF são impostos municipais. ISS-QN é municipal, mas o ITCD é estadual e o IOF é o imposto da União ou federal. Portanto, a alternativa está incorreta. E por fim, para nós finalizarmos essa questão deste concurso público, nós temos a letra D que diz que o IPI, o ITCD e o ITBI são impostos da União. O IPI é da União, mas o ITCD é dos estados e o ITBI é dos municípios. Diz ainda que o ICMS, o ISS-QN e o ITR são impostos estaduais. O ICMS é estadual, porém o ISS-QN é municipal e o ITR é o imposto federal ou de competência da União. E por fim, diz que o IPVA, o IOF e o IPTU são de competência do município. O IPTU é de competência municipal. O IOF é um imposto federal e o IPVA é um imposto estadual. Desta maneira, meus caros, percebam que a banca ela foi brincando com o ente tributante e com o respectivo tributo. E nós chegamos à conclusão, portanto, que a alternativa que deveria ter sido assinalada pelo candidato deste concurso, sem dúvida alguma, deveria ter sido a alternativa de letra B.